Olá, meus queridos! Hoje vamos falar de um assunto muito importante que tem raízes históricas. Vamos falar sobre herança. Se você já recebeu uma herança, ou se você está pronto para receber, esperando receber uma herança, ou se você tem uma herança e essa herança está trazendo conflitos, confusões na sua vida ou na vida de muitas pessoas. Eu recebo muitos clientes que vêm com esse tema da herança. Então, geralmente filhos, esposas, e muitas pessoas acabam tendo um emaranhado de confusões no que diz respeito à herança. O Hellinger, que é o alemão fundador das constelações familiares, ele vai dizer que a herança é um grande presente, né, que nem faz parte do nosso merecimento. Nós não trabalhamos e recebemos aquela herança, aquele presente como uma dádiva que nós nem esperávamos. Ou seja, alguém antes de nós trabalhou muito, conseguiu alguns bens, e esses bens a pessoa, quando morreu, deixou para nós e nós recebemos assim de forma gratuita. Existem dois aspectos importantes neste movimento da herança. A herança sempre diz respeito a histórias de vida. Então eu digo de forma muito simples para os meus clientes que quem não respeita a história, quem ignora a história, quem não olha para a história com amor, não é digno de receber os recursos oriundos da herança dessa história. De forma clara é o seguinte: tem pessoas que querem o recurso, o dinheiro, a herança, mas não respeita nem a história do pai, nem da mãe, nem dos avós, não respeita a história dos antepassados, dos ancestrais. A herança diz respeito a quem veio antes, e eu recebo essa herança, recebo também a história. Então, qual é a postura sistêmica? Qual é a postura correta para se receber uma herança? Primeiro, a postura de humildade e de agradecimento. Humildemente eu recebo e humildemente eu agradeço. E quando eu tomo essa herança, eu entro em comunhão, eu me vinculo com tudo que veio desta herança. Então as histórias, o que aconteceu, como foi configurado esse bem, esse recurso, quando eu recebo esse recurso, eu recebo também essa história, eu também olho para essa história. Então é muito importante que antes de se alegrar com o dinheiro, com a casa, com o terreno, com a fazenda, seja lá com o que for dessa herança, qual é a história de tudo isso? Como é que tudo isso foi constituído? Quem participou desse movimento? Como é que foi feito? Como é que cresceu? Porque eu preciso olhar para isso e eu preciso reconhecer. Senão eu abraço algo que eu desconheço e depois esse algo pode fugir de mim ou pode trazer consequências para a minha vida. Então, antes de você meter a mão na bufunfa, né? Como é que fala o ditado, né? Antes de meter a mão no dinheiro, de se apropriar, eu preciso olhar para essa história. Porque todo recurso tem um movimento, tem uma historicidade, todo recurso ele tem uma alma, e eu preciso olhar para a alma que construiu esse movimento, porque a partir de agora, quando eu recebo, quando eu tomo, quando eu incorporo isso em minha vida, isso faz parte da minha história. Eu acho engraçado que tem, por exemplo, pessoas que são intrigadas, né? Intrigada com o pai, com a mãe, e quando os pais morrem, a pessoa abarca logo o dinheiro, abarca logo o recurso, não é? Às vezes sem entrar em comunhão. E aí, muitas vezes essa herança, ao invés de ajudar, atrapalha. Tem muita gente que tem problema com herança, né? Que recebeu algo muito grande e que esse algo grande foi embora, se perdeu. E às vezes trouxe até brigas e mortes. A gente tem vários casos de mortes, de confusões por conta de herança. É totalmente o contrário da história do recurso. O recurso vem porque as pessoas estão felizes, porque as pessoas estão unidas, porque as pessoas têm um bom propósito, porque as pessoas estão trabalhando, porque as pessoas estão inteiras. O recurso vem por conta disso. Todo recurso só vem porque nós estamos inteiros, porque nós merecemos, porque nós estamos conectados com a fonte.
E quando o recurso começa a ir embora, então eu recebo uma herança e o recurso vai embora, é como se aquilo não me pertencesse. É como se eu não estivesse olhando para aquilo com o devido olhar. É como se eu não fosse digno de receber aquele recurso. E aquilo vai embora, se perde. E eu fico no caos, e eu fico no zero, e eu fico numa situação amargurada, triste, precária. Então, dentro do universo das constelações familiares, a herança ela é vista a partir da história das pessoas. Então, quando você recebe uma herança, como é que foi feito? Como é que se constituiu isso? Olhe para isso e depois, humildemente, faça uma reverência. Reverencie a toda essa história. Tem uma mulher que me procurou, que ela recebeu uma herança e nesse momento a herança está trazendo muita briga para toda a família. Todo mundo quer um pouco da herança, todo mundo quer ter direito e tem trazido tanto sofrimento, doenças físicas, desarmonia, brigas, juras de morte, uma situação muito precária em torno da herança. E quando eu sentei com essa mulher e fiz a constelação, nós olhamos que a história anterior do pai dela, quando constituiu esse recurso, esse bem, é totalmente o contrário. A história anterior é de união, é de muito trabalho, é de muita alegria. Então a gente vê que a história atual, ela é contraditória à história que fez o bem. Por isso que o bem, nesse momento, ele se esvai, ele se perde, porque aqueles que estão recebendo estão desconectados da fonte. E desconectados da fonte, aquilo seca, aquilo se perde, aquilo se esvai. Então, muito cuidado. Nesse universo da herança, a gente tem que olhar para as pessoas, para a história. Se a gente olha só para o dinheiro, vai embora. O dinheiro não nasceu para ser olhado diretamente. O dinheiro vem através da história das pessoas. Toda vez que a gente olha só para o dinheiro se esconde. Onde é que está o dinheiro? Onde é que estão os recursos, os bens? Estão dentro das pessoas. Então eu adquiro recursos, bens, quando eu me conecto com as pessoas. Então, muito cuidado com esse movimento das heranças. Muito cuidado com essa forma, às vezes, muito grotesca, essa forma, às vezes, muito abrupta, essa forma, muitas vezes, autoritária de assumir um bem, de tomar aquilo que nem seu é. Lembra da história do filho pródigo, né? A história é interessante, a história bíblica, não é uma parábola. Então o filho pede a herança. Pai, me dê a minha parte da herança. O pai nem tinha morrido ainda. E ele vai embora e gasta a herança toda e perde tudo. Então a história bíblica mostra que quando a gente lança a mão daquilo que a gente não respeita e quando a gente faz disso algo que não continua o propósito, então a gente se perde. A herança tem um propósito, a herança tem uma história, ela tem um destino. Se eu desvio o destino, se eu mudo o destino, se eu mudo o propósito, ela não se adequa. Então, quando você recebe uma herança aí de seu pai, de sua mãe, você precisa perguntar: qual era o propósito de meu pai e de minha mãe? Eu preciso continuar esse propósito. Eu preciso continuar iluminado por esse recurso, por esse movimento que trouxe esse recurso lá atrás. É assim que a gente cresce. Bom, eu sou Josafá Moraes, sou constelador e minha missão é olhar para essas questões junto com os clientes e trazer sabedoria e, mais do que isso, trazer uma nova postura. Quando a gente muda a postura, aí muda tudo. O ambiente, a relação com o dinheiro, com a prosperidade, com a abundância muda quando eu descubro que eu estou na postura errada e qual é a postura correta que eu tenho que viver, que eu tenho que modificar na minha história.
Então, se você precisa fazer sua constelação, seja sobre o tema da herança ou outro tema, se você precisa ver a sua relação com o dinheiro, se você precisa descobrir o que é que está acontecendo, que nada fica na sua mão, que sua vida está sendo perdida, faça a sua constelação, seja bem-vindo e descubra que movimento que precisa ser interrompido, ser olhado, que movimento que precisa renascer, para que você possa ter prosperidade, alegria, leveza e harmonia, porque ninguém merece viver triste, doente, brigando, ameaçado, perseguido e endividado. Ninguém merece. É hora de transformar tudo isso. Seja bem-vindo ao universo das constelações familiares. Aqui embaixo tem todas as informações para você entrar em contato comigo e fazer a sua constelação. E se você está assistindo esse vídeo e é novo aqui, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdo de qualidade para a nossa transformação. Se você já está inscrito, muito obrigado. Ativa o sininho aqui do lado para receber as notificações de todos os vídeos que eu faço. Vamos olhar com seriedade para todos os movimentos. Quando a gente conhece, quando a gente se apropria, quando a gente descobre, tudo tem sentido. Uma herança, ela pode crescer muito a serviço da vida, não a serviço da morte. Uma herança, ela pode aumentar, ela pode trazer muita vida quando a gente faz o que precisa ser feito. Quando a gente continua aquele propósito de amor, de prosperidade, de servir as pessoas, de fazer um movimento de vida e não de morte. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine sempre as nossas decisões, o nosso dia a dia, e que os nossos pais estejam conosco, nos dando força e sabedoria para fazermos o que nós precisamos fazer. Muito obrigado. Avante com amor.